Bom dia a todos os alunos e estudantes. Vamos fazer a correção das atividades postadas na segunda-feira desta semana, semana 2. Desta vez não faremos a correção ao vivo com vocês pelo Meet, pelo fato que a gente também está em reunião na escola. E nesse momento conseguimos fazer uma gravação aqui com vocês e vamos fazer a correção e subir essa correção para que vocês acompanhem. Qualquer dúvida que não seja esclarecida durante a correção, vocês podem perguntar no chat para a gente poder ajudar a vocês, tá bom? Então, aguardem só um momentinho que eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai explicar detalhadamente em cada exercício, ok? Bom, tá aqui. Começando a correção, a questão 1 falava sobre triângulos e suas classificações e propriedades. Então, temos que relembrar que triângulos, nós temos a classificação deles em equilátero, isósceles e escaleno. Essas são os 3 triângulos e suas classificações. O triângulo equilátero, ele indica que tem os 3 lados iguais. Aqui, ó, os 3 lados têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Estão indicados pela mesma cor e os ângulos também aqui indicados, internos aqui. O triângulo isósceles, ele tem dois segmentos iguais, tem 2 lados iguais e um terceiro que é tamanho diferente. E o escaleno, todos os seus lados são de tamanhos diferentes, tá? E aí se atentem às questões. A pergunta é, como são chamados os triângulos que possuem 3 lados de medidas diferentes? Sempre grifem assim o que você vai fazer. Então, ele quer saber quem são os que têm os 3 lados com medidas diferentes. Então, olhando aqui na figura, nós vemos que é o triângulo escaleno. Então, a resposta correta seria a alternativa C. São os triângulos escalenos. Correto? A segunda questão é: como são representadas as retas na geometria? A geometria, a gente representa retas, pontos e planos por algumas letras, tá? O ponto em si, que é isso daqui, ó, que é quando é vértices de alguma figura, alguma coisa, o ponto em si, ele é representado por uma letra do nosso alfabeto, só que por uma letra maiúscula. As retas, elas são representadas também por nossas letras do nosso alfabeto. Neste caso, a gente representou pela letra R, só que importante, uma letra minúscula. E o plano, ele sempre vem com uma letra diferente, uma letra do alfabeto grego. Neste caso aqui é um alfa, tá? E a pergunta é: como são representadas as retas na geometria? Como vimos, a reta aqui, ó, ela é representada por uma letra do nosso alfabeto, só que uma letra minúscula. Então, dentro das alternativas, está escrito lá, com letras maiúsculas do nosso alfabeto? Não, letra maiúscula é o ponto. Com letras do alfabeto grego? Não, do alfabeto grego ele representa o plano lá. Com letras minúsculas do nosso alfabeto, olha a reta com a letra R minúscula, então a resposta correta, a letra C novamente. E o último estava com números de 1 a 10. Não representamos retas na geometria com números, tá? Sempre com uma letra minúscula.
Vamos para a próxima questão, a terceira. As figuras geométricas são divididas em planas e espaciais. Assinale a alternativa que possui apenas figuras geométricas planas. Tá? Alternativa A, pentágono, quadrado e triângulo. O pentágono é uma figura de 5 lados. Vou desenhar mais ou menos aqui para vocês. O quadrado e o triângulo. Isso são figuras planas, pelo fato de ter mostrado somente uma face. A figura tridimensional, que são as espaciais, são o tipo do segundo. O cilindro, por exemplo, ele é uma figura espacial. O cilindro, ele é no formato de uma lata de leite moça, ou leite ninho, ou lata de óleo de antigamente, ele mostra como sendo um cilindro. Isso é uma figura espacial. O prisma em si, o prisma, ele seria tipo o cubo. O cubo também é uma figura espacial e ele é um prisma também. Então, o cubo está assim, ó, figura espacial. Na letra C tem pirâmide. Lembrando lá do Egito, pirâmide também é uma figura espacial. O cubo, que eu acabei de desenhar, é a esfera, que lembramos da bola, e o globo terrestre é uma esfera. São figuras espaciais. O último tem o cone, o desenho do cone também, ele tem uma circunferência, e ele forma um vértice formando o cone lá. Também é uma figura tridimensional. A esfera, do jeito que eu falei, nesse último teria o pentágono, que seria uma figura plana, mas ele fala em alternativa que possui apenas figuras geométricas planas. Então, o correto é a alternativa A. Correto? Vou passar agora para que o Paulo faça a explanação das outras questões para vocês, tá bom? Tenham um bom dia. Olá, bom dia. Dar continuidade às respostas na alternativa número 4. Nós temos lá a palavra geométrica, assim como muitas outras da língua portuguesa, tem origem grega. Dessa forma, qual o significado da palavra geometria? A palavra geometria, cujo objetivo é o estado de espaço entre as figuras que podem ocupá-la, certo? Então, a opção dessa alternativa é a alternativa A, medida da Terra. Vamos para a próxima alternativa, a número 5. Os paralelogramas, os trapézios e os losangos, os retângulos e os quadrados são figuras geométricas planas e que podem também ser classificadas como. Aí nós temos as figuras do retângulo, quadrado, o losango e o trapézio e o paralelograma, correto? Então, nesse caso, a gente vai definir como alternativa A, alternativa B, os quadriláteros. Ok, pessoal? Vamos para a próxima alternativa, a número 6. Qual o número de vértices de um icosâgono? No caso, os vértices são onde as duas retas se encontram, ok? No caso, a alternativa é a número D, 20 vértices. Ok, pessoal? Eu vou passar para a professora Arnaldo aqui para dar continuidade. Obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, vamos agora para a questão de número 7, tá? Questão 7, pelo gráfico que nós tivemos lá, é a questão que teve maior dificuldade aí por parte de vocês, maior número de erros, né? Apenas 60% dos alunos acertaram, o restante não conseguiu acertar a questão, tá? Então, vamos lá. A questão diz assim, ó, marque a alternativa verdadeira.
Então, a gente precisa ler as alternativas para chegar numa conclusão a respeito da resposta. Para isso, antes a gente vai olhar um pouquinho as figuras aqui que nós temos. Nós temos o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Elas têm uma característica em comum, todas elas. Todas essas figuras que estão colocadas aqui, elas têm 4 lados, né? Se você observar o retângulo tem 4 lados, o quadrado tem 4 lados, o retângulo, o trapézio e etc. O paralelogramo também. Nesse caso aqui, a gente precisa observar qual é a diferença de uma para a outra, tá? Por exemplo, no retângulo, nós temos aqui dois lados aqui que são iguais, do mesmo tamanho, já esses dois também do mesmo tamanho. No quadrado, todos são do mesmo tamanho. Então, nós vamos ver as alternativas e, diante disso, vamos chegar na conclusão. Então, a primeira letra A diz assim, ó, todos os retângulos são quadrados. Será que isso é verdade? Ó, então, vamos olhar o retângulo aqui, está dizendo que todos são quadrados. Esse retângulo aqui, ele é quadrado? Não é. Eu não posso dizer que esse retângulo seja um quadrado. Portanto, essa alternativa não é válida. Eu não posso dizer que todos os retângulos são quadrados. O retângulo vermelho, por exemplo, aqui ele não é um quadrado. Letra B. Todos os lados de um losango têm medidas diferentes? Então, vamos olhar o losango aqui, ó. Esse é o losango. Está dizendo ali que todos os lados dele têm medidas diferentes. Isso também não é verdade, ó, porque é a medida desse lado, a medida desse lado e desse lado, elas todas têm o mesmo tamanho, né? Na verdade, isso aqui não é verdade. O correto seria que todos os lados do losango tivessem o mesmo tamanho. Está dizendo que eles são diferentes, portanto, não é a alternativa B. Vamos à alternativa C. Todo retângulo também é um trapézio. Aqui a gente precisa analisar um pouquinho. Vamos olhar o trapézio. Se eu observar o trapézio, ele tem 4 lados, só que ele tem uma característica que faz com que ele seja um trapézio. Qual é essa característica? Ele tem 2 lados que são paralelos. O que são lados paralelos? São lados que, se eu prolongar, eles nunca vão se cruzar. Então, vou fazer uma linha para vocês observarem. Ó. Pensando nesse lado de cima aqui. Ó. Prolongando ele, ó, e prolongando o que está aqui embaixo, observe. Eles jamais vão se cruzar. Não se cruzam. Portanto, são lados paralelos. Ok? São 2. Esse lado aqui e esse, se eu prolongar, eles vão se encontrar aqui em cima. Tá? Mas ele tem 2 lados paralelos. Para ser trapézio, tem que ter 2 lados paralelos. Se a gente olhar o retângulo, ele tem 2 lados paralelos. Ó. Se eu prolongar esse lado e esse lado, concordam que ele também não vai cruzar? Então, ele tem 2 lados paralelos. Ele tem até mais que 2, porque esse outro lado aqui e esse também são paralelos. Então, assim, para ser trapézio, precisa ter 2 lados paralelos. Então, o retângulo, ele é mais do que um trapézio. Ele é trapézio e ele é mais ainda. Ele consegue ter características além. Então, eu posso dizer que todo retângulo também é um trapézio. Porque ele é um trapézio e, mesmo sendo um trapézio, ele ainda tem características a mais. Ele atende às necessidades e ainda ultrapassa essas necessidades. Então, a alternativa correta aqui, no caso, letra C. Ok? Então, vamos à questão número 8. A questão número 8, nós temos o seguinte. Quais são os 3 conceitos primitivos da geometria? Essa daqui é bem básica, foi falada também na aula, né, na aula de explicação. Estão aqui, inclusive, o ponto, a reta e o plano. Esses são os 3 conceitos básicos da geometria, e por eles a gente constrói todas as outras ideias, tá? Então, a resposta correta aqui, no caso, é a letra A. A resposta correta aqui, no caso, é a letra D. Ponto, reta e plano. Então, essas foram as questões 7 e 8. E para a gente concluir a correção,
o professor Walter vai falar um pouquinho para vocês a respeito da questão 9 e a respeito da questão de número 10. Bom dia, pessoal. Desejo que estejam bem. Então, vamos tratar da questão 9. Ela tem o seguinte enunciado: podemos afirmar sobre as retas paralelas que elas sempre se encontram. Essa é a alternativa A. Bem, qual é o conceito de retas paralelas? Vamos pensar um pouco antes de respondermos diretamente. Será que nós temos os trilhos de uma composição férrea, ou seja, de um metrô ou de um trem, se encontram? É possível que isso aconteça? Se essas rodas, assim podemos chamar, rolam paralelas? Isso é paralelo, ser paralelo. Paralelo, o nome já diz, nunca se encontra. Até porque, se os trilhos do trem, de uma composição chamada trem ou de metrô se encontrassem, ele descarrilharia e, portanto, essa composição, né, sofreria um acidente. Então, retas paralelas. Além disso, as retas podem ser concorrentes e perpendiculares. Ora, concorrentes é quando elas se encontram em algum ponto. Isso são retas concorrentes. Só que, além de ser concorrentes, elas poderiam ser perpendiculares. Então, o que é o perpendicularismo? É uma situação em que ela vai... Opa, está fora aqui. Peraí, pessoal. Aqui e aqui. Eu não estou conseguindo ajustar. Deixa eu só ajustar aqui para vocês, para ver se eu consigo fazer aqui. Eu gostaria... Não pode apertar um pouquinho. Tá. Estou me familiarizando com a caneta. Não, passou para outra. Bom, assim, pessoal, o que eu gostaria de demonstrar para vocês é que ela não está dando, porque o programa já está colocando a questão 10. Mas, assim, percebe aqui, ó, elas são concorrentes aqui. Só que a concorrência dela forma tipo uma cruz. Então, isso são retas perpendiculares, ok? Portanto, para que nós possamos concluir, se as retas são paralelas, elas se encontram? Não. Elas nunca se encontram? Sim. Elas são uma sobre a outra? Não. Elas têm começo e fim? Não. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, ok? Então, vamos para a próxima questão. Bem, aqui nós temos o formato de uma quadra de futebol, nos dá a ideia de uma figura geométrica plana. Identifique esta figura entre as alternativas. Olha, pessoal, bem explanado pelos colegas anteriormente, sobre as formas de figuras planas, e nós temos a ideia principal, que ainda há pouco foi discutido com vocês, os quadriláteros, né? Essa quadra, nós podemos perceber notoriamente que ela tem 4 lados. Então, ela não pode ser um triângulo. Por quê? Já está dizendo 3 lados, né? Quero até fazer aqui uma colocação: o Brasil foi tricampeão. Então, ele é tricampeão por isso, porque ele ganhou 3 vezes. É um hexágono? Não. O Brasil não foi não é pentacampeão, ele é pentacampeão, ele é 5 vezes campeão, e ele quer ser hexa, rumo ao hexa, né? Vamos lembrar desses detalhes. Ora, e aí nós temos o quê? Retângulo, que é a resposta correta,
E, portanto, a nossa alternativa é a alternativa C. Já foi falado sobre o quadrado, né? É um quadrilátero, mas não é um quadrado. Ele tem 4 ângulos retos, este retângulo, tem lados paralelos, mas os lados não são iguais, que, inclusive, em geometria, fala-se congruente, ok? Então, a nossa alternativa é retângulo, portanto, resposta C. Muito obrigado. Então, a gente finaliza por aqui, tá? Esse vídeo vai ser colocado para vocês disponível no Classroom. Qualquer dúvida que surgir, que vocês tiverem, vocês podem nos conectar, nos chamar pelo chat do Google Classroom, tá certo? Agradecemos aí a participação de vocês, né? E é isso. Nós finalizamos por aqui. Bom dia aí para todos e até a próxima.